Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe você e sua casa. Vamos ler, irmãos, um texto, depois eu faço os meus agradecimentos. Vamos ler um texto no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. 10. Diz assim: Ana levantou aflita. Ana levantou? Diga comigo, aflita. Toda a igreja, aflita. Chorando. E orou a Deus. Vamos lá de novo? Aflita. Chorando. E orou a Deus. Tem um irmão lá em cima que não falou. Vamos lá. Versículo de número 11. E fez a Deus um voto. E fez a Deus? E fez a Deus? Na minha tradução diz: e fez a Deus uma promessa dizendo: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim e veja a minha aflição, e lembra-te de mim não se esqueça. Porque se tu me deres um filho, eu prometo que o dedicarei por toda a sua vida e o entregarei na sua casa. Quantos podem dizer amém? Então repita comigo: aflita, chorando e orando. Olha, irmãos, eu tenho um cuidado muito grande de, quando for falar alguma coisa, não ser um ilusionista. Assim, eu não gosto de persuadir as pessoas, até porque o papel de convencer não é nosso. Nós só falamos, o Espírito Santo é quem convence. Eu conheço muita gente aflita, eu conheço muita gente chorando, eu conheço muita gente orando, mas se você ficar só aflito, só chorando e só orando, não resolve. Ana estava no templo. Onde Ana estava? Lá no templo tinha um sacerdote, tinha um pastor. Ela estava aflita, orando, e ela fez isso, pastor Joabe, anos e anos da vida. Porque o desejo dela era ter um, e ela passou muito tempo orando, chorando e aflita, pedindo a Deus um, mas ela só teve esse filho o dia que ela fez uma promessa. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos que Deus nos faça a promessa, mas nós não queremos fazer promessa a Deus. Porque Deus é fiel para cumprir, sim ou não? E você? Deus fala e faz, e você? Deus fala e cumpre, e você? Ana fez uma promessa a Deus, disse assim: olha, se o Senhor me der um filho, quantos filhos? Eu vou entregar ele para o Senhor. Eu quero ter o prazer de ter, eu não tenho. Me dá o prazer de ter. E naquele dia ela fez um voto. Olha o poder de um voto. Quando ela fez o voto, que ela foi embora, ela engravidou. Teve um filho. E a Bíblia diz, pastora Juliette, que no capítulo 2, a partir do versículo 1, ela entra pelo mesmo templo onde ela entrou aflita, chorando e orando. Ela entrou feliz e ela veio cumprir o voto. O que ela veio fazer? O que ela veio fazer? Então, diga assim para o teu irmão, que eu já termino, diga para o teu irmão assim: não fique cobrando a Deus as promessas que Ele te fez, se você não cumpre as promessas que você fez para Ele. Mas, mãe, é desonestidade. Ó Deus, me dá, eu quero. Deus diz assim: rapaz, eu te prometi, mas você também me prometeu. Você me prometeu que se eu te abrisse as portas, se eu te abençoasse, se eu te prosperasse, se eu te desse vida, se você não morresse na Covid, se você saísse daquela cirurgia, você me fez um monte de promessa. E você está esperando eu cumprir, você está esperando eu cumprir as minhas, e eu estou esperando você cumprir as suas. Ana não entra, porque tem um grupo de gente que é aflito, chora e ora, mas quando Deus dá, eles não voltam. Eles recebem e Mas Ana voltou para cumprir. Quando ela cumpre, ela pediu a Deus quantos filhos? Um filho. Ela teve só um filho? Não.
Porque depois que você faz com Deus um propósito, Deus não dá só o que você pediu. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Você tem a chance de acreditar ou não, de crer ou não. Você pode olhar para mim agora e desprezar o que eu estou falando, ou pegar esta palavra como uma resposta de Deus. Tem causas na justiça que não saíram até hoje, porque você não fez uma promessa. Tem coisas que não destravaram na tua vida ainda, porque você só está aflito, chorando e orando. Hoje Deus quer saber como estão as leis do seu coração. Faz uma oferta direcionada hoje. Ana fez um propósito direcionado a um filho. Faz uma oferta agora direcionada à sua empresa, às suas vendas, às suas compras, à sua reforma, às suas dívidas. Faz uma oferta hoje dizendo: Senhor, eu nem o filho tenho ainda. Eu nem problema está resolvido ainda, mas eu vou mostrar para o Senhor onde está meu coração. Eu não estou aqui só para lhe pedir para cumprir as promessas. Eu estou aqui também para lhe fazer promessa. Me abençoe, me tire dessa, me levante, me prospera. Faz aquela empresa crescer, faz aquela loja crescer, faz minhas vendas crescerem, faz meus clientes crescerem. Quem acredita que Deus vai fazer isso? Então, para terminar, toca na mão de dois irmãos e diga para ele assim: você vai voltar no mesmo lugar que você entrou aflito, chorando e orando. Diga para ele assim: você vai voltar para cumprir o teu voto e testemunhar que Deus te deu muito mais do que aquilo que você pediu. Levante as suas mãos e receba essa palavra em nome de Jesus. Faça uma oferta hoje direcionada. Tem pessoas aqui que você tem uma causa que médico não resolve, advogado não resolve, juiz não resolve, amigo não resolve, parente não resolve, ninguém resolve. Faz com Deus um propósito hoje: Senhor, hoje eu vou dar uma oferta direcionada. E Deus vai honrar essa tua oferta. Porque não adianta só chorar, não adianta ficar só aflito e só vir ao culto. Nós temos também que ter uma atitude de fazer a nossa parte. Quem entende isso, diga amém. Você vai receber agora o envelope nas tuas mãos. Você vai ter a oportunidade de ofertar através do Pix, de transferência bancária, através da maquininha de cartão. Você pode ofertar no débito, no crédito, da maneira que você achar melhor. Agora, pastor, o que eu faço? O Deus para quem você canta, o Deus em quem você crê, é o mesmo Deus que tem acesso ao teu coração para te dizer o que você deve fazer. Não é esse Deus que determina no teu coração? Então deixa Deus falar no teu coração o que você deve fazer esta noite e oferte com alegria ao Senhor.
só para adiantar aqui, nós temos algumas ofertas de gratidão. É costume da nossa igreja, todas as vezes que Deus nos abençoa, nós podemos, através deste envelope de oferta aqui, manifestar, expressar nossa gratidão a Deus. Dentro do envelope tem uma parte de testemunho. Aqui nós temos algumas ofertas de gratidão. A nossa irmã Natália, ela quer agradecer pelo aniversário da grande amiga e segunda mãe dela, que é a irmã Miriam. Cadê a irmã Miriam e a Natália? Onde vocês estão? Ah, lá em cima. Bem tímido. Ai, que simples. Fica aí de pé. Miriam, fique de pé. Por gentileza, Miriam, fique de pé que está fazendo idade nova. Eu resumo tudo isso em 2 palavras. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela. Parabéns. Muitos anos de vida e muita vida nesses anos. Obviamente que parabéns separado é só brincadeira, tá? É mesmo. Temos outra oferta aqui de gratidão. A nossa irmã Emily Samara, ela quer agradecer a Deus por ter dado para ela um livramento de morte. Ela venceu um tumor de 8 centímetros. Deus é fiel. Cadê a Emily? Cadê a Emily? Ah, aqui bem na frente. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida da Emily. Deus te abençoe, Emily. Testemunho maravilhoso. Deus te abençoe e o Espírito Santo possa te usar poderosamente para testificar ao coração de outras pessoas e gerar esperança também. O nosso irmão Felipe Fabini Vasconcelos da Silva Filho, Filipinho, olha que simples, agradece a Deus por ter ganhado o Construler é meio francês, olha que exemplo, o Construler Campeonato de Leitura e Escrita de Texto da escola. Agora sou tetra campeão. Cadê, Felipe? Vem cá. Tá aí, ó. Mostra aí o tetracampeonato. Todo mundo tenta. Filipinho. Deus abençoe. Parabéns, Filipinho. Cadê? Como é que levanta o troféu? Não, assim não, com as 2 mãos. Igual o capitão. Isso. Deus abençoe, Filipinho. Parabéns em nome de Jesus. Pastor André, ora aqui pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, em nome de Jesus. Ergamos os nossos envelopes. Louvamos-te, ó Deus, e bendizemos ao teu nome, por mais uma vez estar semeando na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui, Senhor, fazendo isto porque te agrada. Deus eterno, eu quero te pedir também sobre a vida daqueles que têm um desejo, mas está impossibilitado, Senhor, neste momento, para que tu abra as portas sobre a vida dele e continue abençoando o viver dele. Abençoa a finança de cada um dos teus servos, fazendo prosperar em todas as áreas, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Os envelopes de oferta você entrega aos obreiros de dízimo, traz ao gasofilácio. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, eu quero, como eu fiz aqui no domingo, eu quero também expressar a minha gratidão a Deus pela vida dessa amada igreja, onde tem uma incumbência de pastorear como pastor dirigente dessa casa aqui. E na última terça-feira,
eu vivenciei, eu já tenho 7 anos aqui nesta casa e acredito que já vivenciei tantas coisas singulares aqui nesta igreja e jamais imaginaria que ia vivenciar também mais alguma coisa inédita, como já tenho vivenciado durante esses 7 anos. E na última terça-feira, você que estava aqui presente, você viu que foi o lançamento do meu livro, Não Acabou, a Tua Jornada Continua, superando a depressão, a ideação suicida e o vitimismo, onde eu faço uma junção de psicologia e teologia, como psicólogo também que sou. E eu coloquei no meu coração a seguinte ideia na ocasião: estou lançando o livro, no máximo aqui na igreja, pela quantidade de média de livro que se vende aqui, dos pregadores que por aqui já se passaram, eu acho que no máximo 100 livros eu estarei vendendo aqui na igreja e vou poder fazer algumas outras igrejas que eu estive pregando, na verdade, durante a semana. E eu me surpreendi positivamente, porque vendi mais de 300 livros aqui nessa igreja, né? Para a glória de Deus. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês, porque fiquei aqui até 5 para meia-noite, literalmente ali em pé, assinando, dedicando cada livro, e para mim não foi em nenhum momento desgastante, mas é muito prazeroso e muito obrigado. Algumas pessoas estão procurando, infelizmente não tenho mais, eu estou esperando chegar, que vai chegar, acredito que sexta ou segunda-feira vai chegar outra quantidade de livros, e eu fiz um propósito com Deus e já fiz. Os 100 primeiros livros que eu vendesse aqui na igreja seria de oferta direcionada para a igreja. E assim o fiz. Lá, quando eu levei os livros para a Europa, vendi tudo que é livro para a Europa. E posso dizer para vocês também, o meu dízimo foi separado das ofertas que recebi, de tudo que recebi lá, também dei na casa do Senhor, aqui em adoração ao nome do Senhor. Porque se tem uma coisa que eu acredito, é o poder da liberalidade. O poder da liberalidade, eu acredito que Deus nos dá acesso, que Deus nos dá conexão, que Deus nos coloca em portas inimagináveis, quando nós provamos através da nossa atitude que no reino do Espírito nós não somos movidos pelo dinheiro, mas somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, na próxima terça-feira, você que ainda não adquiriu, você terá a oportunidade de adquirir. Na próxima terça-feira, aproveito para dizer, vamos receber aqui o pastor Heron Cruz, lá de João Pessoa, vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, um grande pregador da palavra, vai estar nos abençoando. Sem mais delongas, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Para você que nos visita, não conhece a nossa estrutura, na minha esquerda, que é a sua direita, nós temos os banheiros masculino, feminino, banheiro PCD, pessoal com deficiência. Na minha direita tem os bebedouros, mas só se locomova em caso de extrema urgência, porque Deus vai falar com você através da palavra dele. Mais uma vez vamos receber o pastor Moisés. Ele está com um livro aqui que está falando do meu nome, mas está falando, esse Joabe aí é o Joabe da Bíblia. Não, mas ele era gente boa também, rapaz. Pelo amor de Deus, pastor Moisés, o senhor escreveu uma coisa meio coisada aí dele. Vamos receber com carinho, aplaudindo ao Senhor Jesus, pastor Moisés Leopoldino. Obrigado. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, mais uma vez a paz de Cristo. Uma alegria muito grande retornar à cidade de Caruaru, estar com a família Devec, rever meu amigo e irmão, pastor Joab Saraiva, sua família, rever os irmãos, amigos que eu tenho aqui nesta igreja, amigos pessoais. Entre eles está aqui meu amigo Jairo, o Ricardo que me trouxe, meu amigão lá de Recife, rever o pastor Elias e rever todos vocês. Desejo que Deus te abençoe muito, que Deus te dê força, que Deus te dê graça, que Deus te dê ânimo, paciência, resiliência, foco, para você conseguir chegar onde você precisa. Amém, meus irmãos? Enquanto você encontra comigo o segundo livro dos Reis, capítulo 3, eu aproveito que você está procurando para dar o aviso aqui de um material. Quantas mamães tem aqui hoje? Diga amém. Não, mais forte. Todas as mamães. Amém. Minhas irmãs, eu fui criado num lar cristão até os 11 anos de idade, 11 para 12 anos de idade. E a minha mãe tinha um costume das irmãs antigas de guardar o dinheiro aqui, ó. Ela ganhava um dinheirinho e guardava. E minha mãe comprava discos de vinil e colocava na radiola. Quando eu fui fazer teologia, depois de crente, eu já conhecia a Bíblia. Porque na minha casa tinha mais de 200 discos de vinil, com todas as histórias da Bíblia.
que a minha mãe comprava lavando roupa, para nos ensinar a Bíblia. Com 9 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, com a mão da minha mãe na minha cabeça. Quem profetizou que eu seria um pastor foi a minha mãe. Eu tive o desprazer de, na minha adolescência, se perder, mas quem me formou, quem me ensinou quem era Deus e a sua palavra, foi a minha mãe. Eu trouxe uma Bíblia aqui hoje, que é a Bíblia da mamãe. Saber, não gosta de estar no culto. Eu tive uma notícia, pastor Joab, essa semana muito boa, e conto para os irmãos diante do Espírito Santo. Todo dia que eu estou viajando, eu ligo de vídeo para o meu filho. E lá na nossa igreja em Goiânia, nós temos teologia infantil. Depois do culto, eu liguei para o meu filho e ele falou para mim, meu filho completou 12 anos esse mês passado. Ele falou para mim, papai, eu tomei uma decisão. Eu disse, qual decisão? Ele disse, eu quero me batizar e ser crente. Eu falei, mas você já não era crente? Ele disse, não, eu aceitei Jesus, porque o Senhor me ensinou que Jesus não tem neto, Jesus só tem filho. O Senhor me ensinou que eu não sou filho de Deus por ser teu filho, porque Jesus não tem neto não, Jesus só tem filho. Eu falei para ele que ele tinha necessidade de se converter, e ele resolveu se converter. Agora quer ser crente, graças a Deus, né? Então eu tenho aqui alguns exemplares dessa Bíblia. Quem comprar uma Bíblia, a mamãe que comprar uma Bíblia hoje, eu vou dar um livro de presente. Só que livro tem pouco. Tem aqui, Quem é Você na Guerra? Não vou falar o nome, porque o pastor é um dos personagens. E o outro é De Volta a Gilgal, o desafio de voltar ao primeiro amor. Eu acredito que deve ter mais algum tema ali. Mas livro tem poucos, porque eu estou vindo de uma outra viagem e ficou lá todos os exemplares. Mas se você comprar uma Bíblia, ganha um livro. Se você quiser comprar só um livro, compra o livro também. E se quiser, tem pendrive ali com milhares de louvores, centenas de louvores para você viajar no caminho aí, sem ouvir música da Babilônia, porque essas músicas não fazem bem para a nossa alma. Só traz lembrança ruim, coisa ruim na cabeça da gente. É bom ouvir louvores que nos faz pensar em Deus, na família e no céu. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Prometo aos irmãos que vou ser breve, mas estou com uma palavra de Deus ardendo no meu coração para pregar para vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Pode projetar aqui para a gente ler numa tradução só? Não, segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15. Os irmãos vão ler somente a parte A, só até tangedor ali, ó, só até o ponto final. Vamos lá? 1, 2, 3. Não, vai ficar melhor. Vamos lá, todo mundo. Meus queridos irmãos, eu sou apaixonado pela Bíblia. E acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estava lendo esse texto e Deus me fez pensar sobre algumas coisas que já aconteceu comigo e já aconteceu também com você. Pastor Joab, tudo nessa vida tem cálculo. Você vai sair daqui para ir para Maceió. São quantos quilômetros? Eu vou gastar quanto de combustível? Tem pedágio? Cabe quantas pessoas no carro? Quanto tempo eu gasto para ir? Quanto tempo eu gasto para voltar? É cálculo. Você vai fazer uma festa. Vou convidar quantas pessoas? 100 pessoas. Quantos quilos de bolo? Quantos salgado? Quantos refrigerantes? Quantos metros quadrados tem que ter o lugar para comportar essas pessoas? Você vai fazer uma prestação. Você vai comprar uma coisa numa loja. Vou dividir. Você tem que fazer um cálculo. Será que dentro do meu orçamento eu tenho condição de pagar essa parcela? Porque tudo na vida a gente faz cálculo. Sim ou não? E aqui teve um desacordo ou uma quebra de acordo com o rei de Moabe. O rei de Moabe quebrou um acordo com Israel. O rei de Israel pediu ajuda para o rei de Judá. E junto-se a ele se juntou o rei de Edom. Agora são 3 reis e 3 exércitos indo para uma guerra e também para reaver esse prejuízo que Israel estava tomando. E eles, para ir para uma guerra, obviamente, tinham que fazer um cálculo. O que eles tinham que fazer? Qual cálculo? Estão indo quantas pessoas? Nós vamos tomar quanto? De que vai gastar de água no caminho? De comida? Tem arma para todo mundo? Tem flecha para todos os arqueiros? Quantas pessoas são linha de frente? Quantos são da vanguarda e outros da retaguarda? Tem um cálculo. Vamos demorar quantos dias para chegar? E eles fizeram um cálculo. O que eles fizeram?
Todo mundo. O que eles fizeram? Mas, pastor Elias, a Bíblia diz que depois da jornada de alguns dias, a água acabou. E quando a água acabou, o cálculo deu. Pronto, você entendeu já. O cálculo deu. Tem gente aqui me ouvindo que você vai entender melhor do que ninguém o que eu estou dizendo. Quem foi a pessoa que aceitou Jesus aqui nesse altar, dizendo assim: eu vou aceitar Jesus aqui, daqui uns dias eu desvio. Ano que vem eu vou cair e vou sair da igreja. Você fez esse cálculo? Tem gente que aceitou Jesus, caiu, não está congregando, não está ceando, mas ele não fez esse cálculo. O cálculo deu. Quem casou para separar? Quem no dia do casamento diz para o juiz, para o pastor ou para o padre assim: eu estou casando aqui, mas daqui uns dias eu separo. Você não casou para separar. Você casou e disse lá: até que a morte me separa. E talvez você teve o desgosto de passar por um divórcio porque o cálculo deu errado. Se você abrir uma empresa para falir, eu vou abrir essa empresa aqui, mas depois vou à falência? Não. Você fez plano, você calculou, você fez contas, só que o cálculo talvez deu. Você é uma mulher cheia de vida, você é um camarada para cima, alegre, feliz, sua alegria é contagiante, você sempre ajudou as pessoas, abraçou as pessoas. Você já imaginou um dia estar deprimido? Precisando de abraço, precisando de palavras? Você nunca precisou disso. Você sempre foi forte. A senhora sempre foi uma mulher guerreira. Todo mundo se espelha nessa força da senhora, do senhor. Mas infelizmente os cálculos deu errado. E o que fazer quando o cálculo dá errado? Aqui nós temos 3 personagens. Primeiro, o rei de Israel. O rei de Israel, pastor Joab Saraiva, ele fala uma coisa que infelizmente tem um grupo que faz. E se você faz parte desse grupo, você vai sair dele hoje. O rei de Israel chama os outros 2 reis e diz assim, pastora Juliette: rapaz, mas Deus, hein? Deixa a gente fazer o cálculo, deixa a gente sair, deixa a gente começar, deixa a gente andar um pedação, para no meio do vale o cálculo dar errado e a gente ser envergonhado na frente de todo mundo. Eu já entendi tudo. Deus está querendo é matar a gente. Deus nos trouxe aqui para nos eliminar, para nos matar, para nos envergonhar. Porque o primeiro grupo, quando o cálculo dá errado, eles colocam a culpa em todo mundo. Em quem? Tem um monte de gente que pergunta: por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Por que Deus não fez nada? Por que Deus deixou eu começar? Se eu ia separar, por que Deus deixou eu casar? Se eu ia me desviar, por que Jesus deixou eu aceitar Ele aquele dia? Se eu ia falir, por que Deus deixou eu abrir a empresa? Deus não podia ter deixado isso acontecer não, pastor. Deus tinha que impedir isso lá atrás. Infelizmente tem uma semente dentro das pessoas, que eles só conseguem cantar para Deus, adorar a Deus, servir a Deus, elogiar a Deus quando os cálculos dão certo. Tem gente que não suporta a fé quando o cálculo dá errado. Tem gente que quando o cálculo dá errado, ele sai da igreja, ele larga Jesus, ele larga a família, ele larga o altar, ele larga a adoração, ele larga tudo. Mas tem um outro grupo que está dando tudo errado e você pergunta para ele: vai sair não? Vai chutar tudo para cima não? Vai abandonar Deus? Não. Aí sabe o que ele te responde? Não. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide... Levanta assim comigo, levanta assim as 2 mãos. Pega a mão desse irmão que está ao teu lado. Você vai falar junto comigo esse texto com ele. Diga para ele assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, diga para ele: ainda que no curral não haja gado, diga para ele: ainda que o rebanho seja arrebatado do curral, diga para ele assim: todavia. Agora solta a mão dele e diga para ele assim: diga para ele: porque de tu eu não sei, eu sei de mim. Todavia você é o quê? Eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes sejam lançados lá para o meio dos mares, há um rio cujas águas são correntes, alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, porque Deus ajudará no romper da manhã. Aí alguém olha para você, tempestade, luta, guerra, e diz para você: rapaz, por que tu está assim firme? Por que tu está assim tranquilo? Aí você responde: porque o Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio.
Levanta comigo as duas mãos aos céus para bradar agora e diga comigo assim: Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. E Ele está aqui em Caruaru nessa terça dizendo: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Pode pegar na mão do teu irmão e dizer e pôr na minha conta. Diga para ele: a culpa não é de Deus. Então quer dizer que o cálculo dá errado e eu me revolto contra Deus? É, pastor. Ó, recebi uma notícia hoje, muito triste. Pastor Leandro me ligou e disse que uma irmã perdeu um filho. Irmão, esse enxoval deve estar feito. Tem parente que já deu presentinho para a criança. Ela já tinha um nome. Sabe o que é isso? O quartinho está preparado. E você recebeu uma notícia dessa? Já pensou se essa irmã agora colocar a culpa em Deus? Deus não podia ter. Não. Você não conhece o amanhã. Você não conhece o futuro. Nunca culpe a Deus e se levante contra Ele. Mas aprenda a dizer: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Primeiro grupo. O primeiro grupo coloca a culpa em todo mundo. Senão prega até meia-noite. Todo mundo coloca a culpa em... Ó, mas só porque eu falei que ia pregar até meia-noite. Vocês são espertos, viu, irmão? O rei de Edom não fala nada. O rei de Edom não fala nada. O rei de Edom fica calado. O rei de Edom está ali acompanhando dois reis. E ele foi convidado. Ele não fala nada. Porque tem gente que coloca a culpa em Deus e tem gente que não fala. Mas o rei de Israel, ou melhor, o rei de Judá, chama o rei de Israel e diz assim: não, meu pai, não diga isso não. Nós estamos numa situação onde o cálculo deu errado. E quando o cálculo dá errado no vale, é pior. Me pergunte por quê. Porque não tem como voltar e não tem como prosseguir. Não tem como fazer. Nem ir e nem... Você está aqui, ó. Por isso que a palavra vale é tão comum na vida do crente. Se você perguntar ao irmão: e aí, irmão? Ia falar para você: só vitória, o negócio está bom. Agora, se você falar com o irmão assim: e aí, varão? Ia dizer: ih, rapaz, é vale. Pode saber que é luta. É por isso que a água acabou no meio de um vale. Quando a água acaba, o cálculo dá errado, um se levanta contra Deus, o outro fica calado. O Josafá disse assim: a gente poderia fazer uma coisa que a gente ainda não fez. Repita comigo, toda a igreja: vamos, todo mundo, vamos consultar ao Senhor. Agora você vai dizer para o teu irmão: quando o cálculo der errado, não tome nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor. Não tome decisões baseadas em desespero, em sentimentos, em acontecimentos, em circunstância. Você não é movido por acontecimentos, você é movido por Deus. Talvez você nunca passou por isso, mas eu já. Sabe o que é você levantar de manhã e dizer assim: estou indo embora hoje. Eu saio desse lugar, eu saio dessa casa hoje. Aí você vem para um culto igual esse, Deus usa alguém e diz assim: fica lá. Você vai: mas como? Se eu quero sair? Porque a minha vontade, o meu sentimento é sair, mas a vontade de Deus é que eu... Então, quando você consulta a Deus, Deus não responde baseado na sua vontade. Deus responde baseado na sua necessidade, naquilo que você precisa. Então não toma decisão sem perguntar a Deus. Aí, para consultar Deus, como? Uma das maneiras, através de um profeta. Aí alguém diz assim: ó, tem um profeta aí, ele está por ali, ele é Eliseu, filho de Safate, deitava água na mão de Elias, etc. Aí o rei confia agora, o rei Josafá agora, coloca toda a sua confiança no profeta. Em quem que ele coloca a sua confiança? É tão rápida a mensagem que daqui a pouco você vai ver que acabou. Em quem que ele coloca a sua confiança? Infelizmente agora ele tem uma atitude certa em querer consultar a Deus e tem uma atitude errada em colocar toda a sua confiança no profeta. Tem gente que diz assim: se o fulano orar, Jesus me cura. Se o fulano pregar, acontece. Se a irmã fulana falar, está decretado. Aí a gente começa a colocar a nossa fé em pessoas
E às vezes a gente acaba se decepcionando com isso. Eu sou o Eliseu agora, olha para mim. Eu sou o Eliseu. Eu sou quem? Me chamaram para profetizar. Para quê? Não, todo mundo, senão. Mais alto. Senão não profetizo. Olha o Eliseu chegando, pastor. Pois não? O senhor é o profeta? Sou. Mas o senhor está meio desanimado. O senhor é profeta? Sou. Deus revela para suas coisas? Revela. Mostra para suas coisas? Mostra. Deus te usa? Usa. Ah, então acabou. O problema está resolvido agora. O que Deus falou sobre esse vale aqui? Porque tem um cálculo aqui que deu errado. O profeta diz assim, até agora nada. Porque o profeta não é obrigado a falar sem Deus mandar. O profeta não pode inventar profecia. Deus mandou dizer que vai virar. Deus mandou falar que está acontecendo, que está abrindo. Eu não sei. Se eu falar sem Deus mandar, vai acontecer? Não, então o profeta foi sincero. Deus não mostrou nada não, irmão. Mas se você é profeta e Deus não te mostrou nada, a gente faz o quê? O profeta coça a cabeça assim, pastor. Ali foi o profeta, não foi Deus não. Ali, Jairinho, foi o profeta, não foi Deus. Foi o profeta. Coloca lá de novo. 2 Reis 3,15. Toda a igreja, vamos lá, 1, 2, 3. Na minha tradução diz um músico. O cálculo deu errado e o que foi mesmo que acabou? O que acabou? Se tiver água, resolve o problema. Água, problema resolvido. Sim ou não? Então o povo está precisando de água, o exército está precisando de água, os animais estão precisando de água, e Eliseu está mandando trazer um músico. Eliseu está olhando para o vale, pastor Joabe, dizendo, aqui tem 3 reis, 3 exércitos, 3 opiniões. Vocês estão pedindo água, mas Deus está pedindo música. Vocês estão pedindo bênção, Deus está pedindo música. Vocês estão pedindo cura, Deus está pedindo música. Vocês estão pedindo porta aberta, Deus está pedindo música. Só que agora vem o maior desafio. Me pergunta assim, quando Deus quer a música? Responda para o teu irmão, quando os cálculos dão errado. Ou você é daquele que só canta quando o cálculo dá certo. Ou você é o crente do culto de ação de graça. Tem que ter um acontecimento para você fazer um culto. Pastor, aqui na DVEC não tem não, é só na minha igreja. Tem gente que quando está na bênção feliz, eles sentam nos primeiros lugares. É uma risaiada, é uma alegria, é uma fé. Adesivo no carro, é Deus para lá, Deus para cá. Você olha e diz, meu Jesus, Jesus vai arrebatar. Passou uma prova, acabou. É só azedo, é só amargo. Tem gente, irmão, que vem num culto como esse, ele faz pirraça, pensando que Deus é vovó. Hoje eu não fico de pé. Se mandar me levantar a mão, não levanta. Hoje eu estou injuriado. Hoje eu estou irado. Se esse pastor mandar eu levantar a mão de novo, eu vou embora. Eu sei por quê. Porque você não sabe fazer música no vale. Vou te provar. Salmo 137, versículo 1. Às margens do rio da Babilônia nós nos assentamos. Diga comigo, assentamos, choramos e lembramos. Diga de novo, assentamos, lembramos e choramos. E no salgueiro, nas árvores que lá havia, nós penduramos as nossas harpas. Porque, pastora Juliette, quando eles dependuraram as harpas, que era o instrumento de cantar, de louvar a Deus, eles dependuraram porque os que levou eles cativo, dizia para eles assim, canta agora aqui na Babilônia, canta aqui dando tudo errado. Vocês não são bons de harpa, vocês não são bons de hino, vocês não são bons de adoração, vocês não é o povo que glorifica a Deus, então canta aqui agora, nas margens do rio Quebar. Canta aqui agora com os muros fendidos, as portas queimadas, o povo na miséria, a porta fechada, com o corpo doente, com o marido querendo ir embora, com a esposa problemática. Canta! Olha o que Israel respondeu. Como cantaremos? Não tem como cantar. Quem vai cantar? O cálculo deu errado. Sabe por que você está assim? Porque a harpa está no salgueiro. E a harpa não funciona no salgueiro. A harpa só funciona na mão do harpista. Levanta comigo assim as 2 mãos aos céus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, se não tem harpa, irmão, abaixa a mão. Você vai tocar o quê? Diga, Deus quer música. Deus quer o quê? Você consegue dar glória a Deus em depressão?
Porque dar glória a Deus em depressão é música no vale. Você consegue dar glória a Deus falindo, igual você entrou aqui hoje? Porque cantar uma música na condição que você está, só um tangedor do vale consegue fazer isso. E nós vamos inundar esse lugar aqui de adoração agora, porque nós não adoramos a Deus só quando dá certo, nós adoramos até quando o cálculo dá errado. Toda igreja de mãos levantadas aos céus, é você levantando a mão e eu te dando a notícia boa. A Bíblia diz assim: enquanto, repitam comigo, enquanto o músico tocava, a mão de Deus veio. Se veio, não estava. Se a mão de Deus veio, pastor Elias, é porque não estava. Sabe o que Deus está dizendo? Faz uma música para mim que a minha mão vem. Canta aí para mim que a minha mão vem. Hoje a mão de Deus vai descer dentro de gabinete, de escritório, de gaveta, de casa, de rua. Levanta a mão, só os arpistas, só os arpistas. Só quem tem hino para vale aí, pastor, está dando tudo errado, estou na luta, estou na guerra, o cálculo deu errado, eu nunca imaginei viver isso, mas hoje eu entrei aqui para fazer valer a pena. Eu sou um arpista nesse culto, eu sou um tangedor nesse culto, eu sou esse músico aí do texto, eu sou esta pessoa. Eu vou adorar a Deus no meio da minha tribulação, eu vou adorar a Deus no meio da minha dor, eu vou adorar a Deus no meio dos meus problemas. Agora, com as mãos levantadas, fecha os teus olhos. 1 minuto só do barulho da igreja dando glória a Deus. É muito pouca voz para tanta harpa, irmão. Cadê teu glória a Deus, irmão? Cadê teu barulho de aleluia, irmão? Não consegue cantar? Não consegue soltar um glória a Deus no vale? Está esperando dar certo? Está esperando funcionar? Está esperando o cálculo dar certo para depois você cantar? Não, você não é Miriam que canta do outro lado. Você é um adorador que canta até quando as coisas não vão bem. Quantos podem glorificar a Deus esta noite por esta palavra? Deus está pedindo música. Kamaya Suridereborgia. O segredo da música é tão grande que Paulo e Silas, quando tudo deu errado, eles fizeram o quê? Cantaram. O problema é que você está achando que Deus vai ter dó de você. Deus não age por dó, irmão. Se Deus agisse por dó, Deus resolveu o problema do mundo todinho hoje, de todo mundo, da criança a um velhinho. Deus não resolve por dó, Deus resolve por busca. Buscai e me vivei, diz o Senhor. Agora, a mão de Deus desce no vale, porque a mão de Deus vai descer no vale, quem crê? E o profeta que era a expectativa do povo, ele entendeu que a profecia só vinha depois da música. O povo precisava de uma resposta, de quê? Mas a resposta só veio depois do louvor. Não é o louvor que vem depois da resposta, é a resposta. O louvor tem que vir primeiro e a resposta depois. Aí o povo cantou, Deus respondeu. Segundo desafio do vale, é rápido. O profeta olha para o povo e diz assim: não vereis vento. Não vereis? Diga comigo, nem vento. Todo mundo, eu termino. Nem vento, nem chuva. Mais alto. Até você gritar. Pastor Joab Saraiva, Deus disse para mim: meu filho, sabe por que o povo não ia ver nem vento e nem chuva? Porque não há previsão. Não há o quê? Não há previsão. Você vai olhar assim dizendo: pastor, pelas notícias, pelos que os economistas estão falando, quem entende do assunto está dizendo que não tem previsão de mudança não. Esse negócio vai piorar. Pastor, nós estamos descendo a ladeira sem freio. Não tem previsão. Você está olhando para o mundo, para o cenário político, para o cenário econômico. Sabe o que a gente vê? Nada, nem vento nem chuva, porque não há previsão. Só que Deus mandou o povo cavar cisterna. Já já eu chego lá. O povo mandou o povo cavar cisterna no vale. Sim ou não? Diga comigo, cavar. Irmão, olha, ser crente é fácil. Eu não sei se você acha ser... Assim, pastor, para mim ser crente é fácil demais. Mas eu acho tão difícil. Primeiro você tem que cantar quando o cálculo dá errado. Agora você tem que cavar sem previsão.
Tá certo, Deus, eu estou cavando, mas e aí? Não tem previsão, agora não. Você pode olhar para cima, não vai ter uma nuvem. Você vai olhar para o céu, não vai ver uma mudança. Mas fazei neste vale muitas cisternas. Só que agora, eu vou trazer uma profecia quente de Deus para você, já não depende mais de mim, é de você. Deus disse a fundura da cisterna? A largura? Porque agora já não depende de Deus. Depende de você. Pastor, eu não tive fé não, eu não vi sinal, eu não vi mudança. Aí, pastor Joabe, Deus não me deu previsão nenhuma, sabe o que eu fiz? Eu fiz um buraquinho desse tamanhozinho assim, ó, acaba uns 10 litros d'água, Deus vai mandar. Agora, não fique com inveja do teu irmão, quando Deus encher a cisterna dele, que cabe 10 mil litros. Porque tem gente que está aqui com preguiça, assim, ó. E tem gente aqui que já está lá embaixo, jogando terra para cima, dizendo assim, eu vou cavar. Levanta as mãos aos céus. A melhor parte agora você vai perder? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, é um conselho de Deus. Diga para dois irmãos assim, irmão, afunda essa cisterna. Diga para ele assim, alarga o espaço dessa tenda. Diga para ele assim, não é para diminuir nada lá não, é para aumentar. Pastor, não faz um negócio desse tamanho não, pastor João. A igreja desse tamanho não vai encher de gente. Se eu fosse você, eu afundava a cisterna. Alguém vai te dizer, rapaz, um depósito desse tamanho não vai encher nunca. É muita coisa para encher isso aí. Deus está dizendo, afunda essa cisterna. Sabe por quê? Porque cavar no vale é uma prova de que você não acredita em previsão. Quem cava no vale acredita em provisão. Levanta comigo as duas mãos aos céus e diga, eu não vivo de previsão. Eu vivo de provisão. Deus está dizendo para você, cava sem ver, cava sem sentir, cava sem previsão nenhuma, porque amanhã eu vou encher esse vale de água. Tem quem tem fé nisso? Quem tem acredita nessa palavra, dê glória ao nome de Jesus. Quem acredita em previsão não investe, não compra, não vende, não faz, não abre, não fecha. Sabe por quê? Porque ele só acredita em previsão. Mas quem acredita em provisão, o camarada vai lá no meio da crise e diz assim, rapaz, Deus mandou fazer isso aqui, rapaz, tu ficou doido, tu vai perder teu dinheiro todinho, esse país está quebrando, está indo de mal a pior. Ele diz, não amigo, eu não acredito em previsão não. Deus falou comigo para cavar. Eu não estou fazendo isso aqui por minha conta não, Deus mandou fazer. E se Deus mandou fazer, eu vou fazer, e esse vale vai se encher de água. Quem acredita que o vale vai se encher? Terceiro desafio do vale. A Bíblia diz, pastora Juliette, que Deus falou assim, vocês cavam uma cisterna hoje. Hoje não tem vento e nem chuva. Mas amanhã, que dia? Hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã? Ah, então se Deus diz que é amanhã, eu não posso perder minha noite hoje. Como que Deus diz para você que amanhã vai fazer e você vai passar a noite sem dormir? Andando de um lado para o outro, desesperado, doido, com a mão em cima do coração. Ah, mas Deus não falou que é amanhã? Se Deus falou que é amanhã, diga para o teu irmão, vai descansar, irmão. Vai dormir, rapaz. Tem gente aqui que não está nem comendo direito, seu cabelo está caindo. Você está cada dia mais ansiosa, você está com pânico, com ansiedade, estressado. Sabe por quê? Porque Deus já disse que vai fazer, mas mesmo Deus falando, você não consegue descansar. E esta noite Deus vai trazer sossego para a tua alma. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Quem acredita no amanhã, diga amém. Qual a nossa dificuldade de crer no amanhã? Pastor Elias, eu passei muito tempo com vergonha de perguntar aos meus professores na teologia. Meu Deus, antes que houvesse dia eu sou, eu nunca consegui entender. Eu falei, como? Se o dia não existe, como que uma coisa é sem existir? Mas eu não tinha coragem de perguntar. Quem disse isso foi Deus. Antes que houvesse dia eu sou. Hoje é terça. Hoje é que dia? Deus é a única pessoa do universo. Nem os anjos, nem os demônios, nem os querubins, nem os serafins, nem os arcanjos. Ninguém pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Deus sai da terça, vai na quarta, abre a porta na quarta, volta aqui na terça e diz para você assim, amanhã. Você fala, mas amanhã é quarta. Deus diz, já fui lá, já preparei tudo.
A água está chegando, a porta está abrindo, o milagre vai acontecer. Olha para o teu irmão e diga assim: o teu amanhã está na mão de Deus. O teu amanhã está nos cuidados de Deus. Pegue a mão de alguém e diga para ele: Deus está cuidando do teu amanhã. Então durma hoje, descansa hoje, adore hoje, cave hoje, dê glória a Deus hoje. Tem alguém que pode levantar a mão e dar um brado de júbilo ao nome do Senhor? Erebácia rebre como nuvem erguia. Posso ser sincero com vocês? Esse nível de ansiedade que nós sofremos, Deus não queria isso para nós. Deus não me queria desesperado como eu estou. Mas eu não consigo descansar hoje porque eu tenho dificuldade de acreditar que é amanhã. Deus disse: é amanhã. Porque tem gente, quem acredita em previsão só fica assim, ó. Deixa eu ver a notícia. Deixa eu ver o que falaram. Esse desespero seu de acreditar em previsão está tirando de você a fé na provisão. Quando foi no outro dia de manhã, termino. Pastor Joabe, quando foi no outro dia de manhã, o vale estava cheio de água. O vale estava cheio de quê? O povo estava precisando de quê? Diga comigo assim: problema resolvido. Eu estou precisando de água, Deus me dá água. Estou precisando de uma porta, Deus abre uma porta. Estou precisando pagar, Deus me ajuda a pagar. Eu estou precisando comprar, Deus me ajuda a comprar. Diga comigo: problema resolvido. Só que depois que a água chegou, Deus olhou para o povo, feliz, alegre, gente comemorando, gente celebrando, pastora Juliette, gente fazendo culto de ação de graça, gente contando para os irmãos: a água chegou, agora tem água, a cisterna está cheia de água. Aí Deus disse para o profeta assim: agora vai lá e diz para eles que eles estão felizes, que eles já receberam o que ele queria, mas diga assim para eles, diga para eles assim: assim diz o Senhor, para mim ainda é pouco. Diga para o teu irmão assim: você vai estar dando pulo dessa altura de alegria. Deus vai pôr a mão no teu ombro e vai dizer: está feliz, filha? Você vai dizer: claro, Jesus, a água chegou. Aí ele vai pôr a mão no teu ombro e vai dizer: mas para mim ainda é pouco. Levanta a mão só quem acredita nisso. Você vai comprar, irmão. Quando você terminar de comprar, você vai comemorar: comprei. Deus vai dizer: está feliz, meu filho? Estou demais, Senhor. O Senhor me ajudou a comprar. Deus vai dizer, olhar para você e vai dizer: mas para mim ainda é pouco. Deus está dizendo assim: o que para você é muito, para mim ainda é pouco, porque para você está terminando, mas para mim só está começando. Deus não vai te dar só a água que você pediu, porque para Deus isso ainda é pouco. Sabe por que o teu cálculo deu errado? Para o cálculo de Deus dar certo. Sabe por que você está passando por essa experiência? Porque se a água dá para você chegar lá no destino que você queria chegar, sabe o que ia acontecer? Ia ser uma viagem normal. Ia ser uma viagem calculada. Pastor, calculei do jeitinho que eu calculei, deu. Mas quando você chegar lá no destino, que alguém dizer para você: rapaz, como é que tu chegou aqui? Você fala: rapaz, se eu te contar. Você acredita que eu comecei bem, depois deu tudo errado? O cálculo fracassou, a água acabou. Pensei que ia morrer, eu não sabia se eu voltava, se eu ia. Eu estava perdido. E no meio daquela confusão, daquele desastre, Deus disse para mim assim: eu quero música. E você acredita que eu aprendi a cantar para Deus nos piores momentos da minha vida? Eu aprendi a louvar a Deus quando eu estava mal, quando as coisas não funcionavam. Depois que eu cantei, Deus mandou eu cavar sem previsão. Como que se cava sem previsão? Só se cava sem previsão quem aprende a confiar em provisão. Eu não vivo de previsão. Diga: eu não vivo de previsão. Eu vivo de provisão. Fica de pé, eu vou terminar com você de pé. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: está esperando água, irmão? Diga para ele assim: porque depois que a água chegar, Deus vai te dizer: para mim ainda é pouco. Para mim ainda é pouco. Se o cálculo tivesse dado certo, você nunca ia confiar em provisão. Você ia sempre confiar na lógica e na matemática, na calculadora.
Se o cálculo desse certo, o teu nível de fé seria menor. Porque o seu percurso seria sem milagre. Seria um percurso calculado. Tem gente aqui que nunca imaginou estar passando pelo momento de enfermidade que está vivendo. Mas Jesus ajudou uma irmã que hoje vem a ser um câncer de 8 centímetros. É diferente ou não é? Não, pastor, fiz todos os exames, estou bem, nunca tive nada. Isso é cálculo. E quando o cálculo der errado e você adoece, precisa ser curado. E você que achou que o dinheiro nunca ia acabar e o dinheiro está acabando. E você que achou que nunca na tua vida teria uma crise emocional, está tendo. Quando você sair dessa, alguém vai dizer para você, como que foi? Aí você vai dizer para essa pessoa assim, tem um segredo. Quando o cálculo der errado, música. Crente não dá tiro na cabeça, crente não pula de ponte. Crente não toma remédio para morrer. Quem confia em Deus não se joga na frente de carreta. Não. Quem confia em Deus quem confia em Deus não faz loucura. Quem confia em Deus busca a harpa no salgueiro. E diz, quer saber de uma coisa, Senhor? Em vez de eu murmurar, reclamar e blasfemar como o diabo quer, eu vou compor uma música. Alguém fez um hino há mais de 100 anos atrás e disse que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulação. Diga para o teu irmão assim, nesse vale, você vai compor o hino mais lindo da sua vida. Todas as vezes que você contar teu testemunho para alguém, as pessoas vão ficar impressionadas. Todas as vezes. As pessoas vão dizer para você, rapaz, mas essa empresa, esse carro, essa casa, essa família, esse ministério, pastor Joab, como que o senhor chegou aí? Como que foi isso? Você vai dizer, rapaz, você acredita que eu cavei uma cisterna sem previsão? Eu estudei sem saber onde ia trabalhar. Eu abri sem saber onde chegar. Eu não tinha previsão. Tudo dizia que era contra mim. Todas as estatísticas eram contra mim. Tudo dizia para mim não fazer. E Deus foi lá e disse para mim, cava uma cisterna bem funda e eu vou encher ela de água. E você teve coragem de cavar sem vento e sem chuva. Olharam para você, te chamaram de doido, de maluco, de retardado, de fanático, de doido. Você é doido, irmão, faz isso não, vai dar errado. Você, mas Deus mandou. Eu tenho um testemunho, acaba agora. Eu dirigi uma grande igreja há uns 20 anos atrás. Eu dirigi uma grande igreja, 8 crentes. A igreja tinha 8 irmãos. E aí era a minha primeira igreja, para mim não me sentir assim derrotado. A igrejinha era desse tamanho aqui. Aí eu anunciava assim, pastor Joab, domingo reunião geral de obreiros, só tinha eu de obreiro. Sábado reunião com todas as mulheres, 2. E aí a gente colou uma cartolina atrás das cadeiras, porque uma cadeira tinha escrito Skol, a outra Kaiser, a outra Brahma, um negocinho assim, um sonzinho aquelas caixinhas de som 3 em 1, que você fala português, sai língua estranha na caixa. Aí o infeliz do boteco, irmão, tinha uma máquina de música com um som bom. Entrava um bebo endemoniado lá, comprava 50 fichas, botando uma atrás da outra. Acabava com o culto na igreja. Fiz uma reunião com os irmãos, falei, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos ter um terreno. Nós vamos construir uma igreja. Os irmãos olhou para mim e disse assim, pastor, antes do senhor continuar a reunião, nós queremos te mostrar o relatório. Aí pegou o relatório do mês, R$680. Dízimos e oferta. Passou com R$680, compra lote. Com R$680 constrói a igreja. Nós não estamos com o senhor nisso, sabe por quê? Porque amanhã ou depois o senhor sai daqui da igreja e o senhor deixa uma dívida para nós. Passou, o senhor não arrumou problema para nós não. Falei, irmão, mas eu orei, Deus mandou. Aí dos 8, 6 pulou fora. Mas tinha um que era doido. Por isso que é bom, irmão, sempre é bom ter um amigo doido. Eu disse assim, ninguém vai comigo, eu vou levar esse doido comigo. Eu dei um vidro de óleo para ele, irmão, desse tamanho. E aí, Jairinho, eu nem tinha começado o culto ainda, eu fui num loteamento, peguei o lote de esquina, quase 500 metros quadrados. Falei para o irmão, olha, irmão, nós vamos morar aqui e vamos pedir Jesus para dar esse lote aqui para a igreja. É o lote mais caro do loteamento. Eu estava falando ainda, sabe o que o doido estava fazendo? Derramando azeite, quebrando mato. É nosso, é nosso.
Olha pro teu irmão e diga assim: quando for, irmão, cavar cisterna, leva um doido. Não leve incrédulo não, senão você não cava. Você já pegou um incrédulo numa reunião? Não, pastor, todo mundo dizendo, vai dar. E o incrédulo, pastor, vai dar errado. Pastor, aí pega só previsão. Falei, ô Jesus, graças a Deus que o doido está comigo. E o irmão jogou óleo no lote. Cantamos um hino, só eu e ele. Aí eu falei para ele, um hino da harpa ainda. Eu falei para ele, ô irmão, o ritmo do hino não é esse não. Sabe o que ele falou para mim? Mas eu acho por bem cantar assim. Só tinha ele de cantor. Eu falei, tá certo. Final da história. O lote é da igreja. A igreja está construída. E a igreja de 8 irmãos hoje tem mais de 200 membros. Pegue a mão do teu irmão e diga para ele assim: afunda essa cisterna. Não, diga para ele assim: não cabe muita água aí não, afunda mais. Deus está te mandando hoje ampliar, crescer o projeto, aumentar o sonho. Derevácia Camanchúria. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: você não depende desse país, nem dessa economia, nem dessa estatística, você depende de mim. Os céus não estão em crise. Os céus não estão em crise. E Deus está dando projeto para pessoas aqui no meio da crise, para te provar que Ele não é Deus de previsão, Ele é Deus de provisão. Onde estão os arpistas aí? Onde estão os arpistas? Onde estão os cavadores? Agora, ó, os irmãos vão cantar uma canção aqui. Eu termino agora, ó. Terminei. Pega a mão de um irmão de um lado, do outro, diga para ele assim: irmão, vamos fazer um trato. Diga para ele assim: eu canto, tu cava. Depois tu cava e eu canto. Diga para ele assim: porque amanhã essa cisterna vai estar cheia de água. Então quando o teu irmão estiver cantando, você está cavando. Quando ele estiver cavando, você está cantando. Porque amanhã essa cisterna vai se encher de água. Quem crê nisso, diga glória a Deus.